Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. São 5 jogadores cujos contratos se encerram em dezembro e a tendência é que nenhum deles fique para a próxima temporada. Quero citar caso a caso, começando por Allan Kardec, completamente fora dos planos. O Galo, inclusive, já contratou um substituto para ele antes mesmo da saída do Kardec. O Daverson tem jogado e jogado bem. Desde que foi contratado em 2022, o Kardec só conseguiu jogar 44 vezes com 3 gols marcados, salário de R$500 mil. O Galo só aguarda a chegada de 31 de dezembro para liberá-lo. Bruno Fux vive situação ruim. Zagueiro emprestado pelo CSKA Moscou da Rússia. O contrato de empréstimo se encerra no fim do ano e desde as chegadas do Lianco e do Júnior Alonso, o Fux perdeu espaço. Como o clube russo não demonstrou a intenção de um novo empréstimo, a tendência é que ele seja devolvido. Já Eduardo Vargas, que viveu altos e baixos, também não deve ficar. Custo de R$800 mil por mês, temporada atual de 30 jogos, com apenas 6 gols marcados. Desses 30 jogos, só 6 na condição de titular, muito caro para alguém que entrega tão pouco. Para completar, o lateral direito Mariano não fica para a próxima temporada, 18 jogos apenas, sendo 11 como titular, cada vez menos importante dentro do elenco do Galo. E o último, mas não menos importante, Robert Santos, meio atacante contratado em março por empréstimo junto ao Atlético, não conseguiu cair no gosto do técnico Gabriel Milito e será devolvido ao clube de São João del Rei. Mais, já tem Brasileirão na quarta-feira, o duelo com Fortaleza e uma final contra o Vasco no sábado. Final entre aspas, né? Jogo de semifinal, mas é decisão. Semana importantíssima pro Atlético. Um abraço, boa tarde pra você, Rezendão. Boa tarde a você, Rafael Leal, ao Simões, todos que nos acompanham no Bola Premiada. Daqui a pouquinho vai começar a semana do Galo de treinamentos. Os jogadores se apresentam 4h30 da tarde. Teve folga ontem, no sábado, feriado nacional. E agora o time dividido em duas frentes. Tem Fortaleza quarta-feira, aí um time alternativo, reserva para jogar pelo Campeonato Brasileiro e os titulares vão ficar totalmente focados para os 2 jogos de Copas. O Vasco, jogo sábado lá no Rio de Janeiro, em São Januário, partida de volta da semifinal da Copa do Brasil e depois na sequência tem o River Plate. Um período de 3 dias de diferença, sábado e terça. O Galo vai decidir muita coisa na temporada nesses 2 desafios. E aí fica aquela história, né? O Gabriel Milito esperando também por novidades no departamento médico para ele ter o time mais completo possível para esses jogos citados, né? Os jogos importantes, como por exemplo o Guilherme Arana, com a ausência agora do Rubens, que teve lesão muscular constatada na última sexta-feira. Com o Rubens de fora, o Arana fica ainda mais importante a presença dele contra o Vasco no fim de semana. E o Arana está confiante. O departamento médico do Atlético, logicamente, só vai liberar o jogador se ele estiver com condições mesmo de jogar, mas há uma expectativa, uma esperança aí para a volta do Guilherme Arana. E o Zaratio também pode entrar na transição essa semana, e se isso acontecer, o Zaratio seria uma peça importantíssima, né, para o Gabriel Milito, que está aguardando durante a semana os retornos de jogadores importantes de seleções. Ainda tem rodada completa na terça-feira para as voltas de Júnior Alonso, de Alan Franco e Vargas, né, que fez gol contra o Brasil. O Vargas sempre regula bem na seleção chilena. E tem um detalhe, né? O Atlético vai enfrentar o Fortaleza, que ainda não perdeu esse ano em casa no Campeonato Brasileiro, com um time totalmente reserva, então a missão é duríssima pro Galo na quarta-feira, mas em São Januário também, né? Eu tava olhando aqui, Rafael Leal, em São Januário, na história, pelo site Galo Digital, que tem aí retrospectos, tem a história dos confrontos, são 24 jogos do Atlético em São Januário, 22 contra o Vasco, e o Atlético venceu só 3 vezes, hein? São 13 derrotas e 6 empates. Então, é um estádio que historicamente é difícil para o Galo. Só tem detalhe, né, Rafael? Nesse jogo, o Galo não precisa vencer. O empate já garante o galão da massa na final da Copa do Brasil. Valeu, Claudão. 2h52. Pois é, Simões. Ele passou esse retrospecto do Atlético jogando em São Januário e até falou que o Galo não necessariamente precisa vencer o Vasco para passar de fase. Só para repetir aqui as estatísticas, os dados do Atlético em São Januário são do Galo Digital, são 24 jogos do Galo em São Januário, 22 contra o Vasco, 3 vitórias, 13 derrotas e 6 empates. E aí, Simões, por mais que o Atlético tenha essa vantagem por ter vencido o primeiro jogo, acho que o torcedor fica ainda um pouco traumatizado lembrando do que o time do Cudê fez ano passado na Copa do Brasil. Quando tinha vantagem contra o Corinthians, depois de ter construído um placar de 2-0 aqui,
ele vai e poupa jogadores, entra com o time reserva, o Galo perde 2-0 e nos pênaltis foi aquela tragédia contra o Timão. Números ruins do Galo jogando em São Januário, hein, Simões? Tá doido. Sem dúvida é um caldeirão, né? São Januário é um caldeirão. Conheço bem o estádio lá, a barreira do Vasco. O lado positivo é que são torcidas amigas, né? Então o torcedor atleticano vai chegar e sair sem esse tipo de preocupação, com total segurança, assim como aconteceu com os vascaínos aqui na Arena MRV, que inclusive abriram, né? Tinha muitos vascaínos do Atlético, abriram para eles passarem pro lado do Vasco. Então, quer dizer, é uma relação muito harmoniosa entre a torcida do Atlético e do Vasco, e curtir São Januário é legal, né? Um estádio histórico. Agora, o Rafa, eu acho que talvez essa seja a única vantagem do Vasco, né? O retrospecto, né? Porque, o Galo venceu aqui por 2-1. Eu, particularmente, acho que poderia ter sido mais, principalmente pelo primeiro tempo, né? No segundo tempo, deu mais uma administrada de toda forma, mas eu acho que o jogo evidenciou a diferença técnica entre os dois times, tá? A gente não pode descartar de forma alguma a força de vontade que essa equipe do Vasco tem, né? É um time que luta muito, se entrega muito, tá? Se entrega muito. Já eliminou Fortaleza nessa Copa do Brasil e lá em São Januário nos pênaltis, com o Léo Jardim brilhando. Já eliminou o Atlético do Paraná, que não é uma diferença tão grande como é do Galo pro Vasco, mas eu considero o time do Atlético do Paraná, embora viva uma crise, mas em peças, individualmente, superior ao do Vasco, e não vivia esse momento tão ruim, né? O Atlético do Paraná, ele vem numa sequência ruim, mas quando jogou contra o Vasco, ainda não estava nessa situação. Então é um time que merece respeito por acreditar sempre, por lutar e brigar muito. Agora, na bola, né? Na bola, a diferença é muito grande. Mas... Sem Galo no fim de semana, né? O torcedor fica sempre naquela decepção. O torcedor gosta de ter jogo no Atlético, mas por conta da data FIFA, jogadores inclusive folgaram ontem no feriado de 12 de outubro e voltam às atividades hoje à tarde. Vai começar a semana do Vasco da Gama, a semana da semifinal da Copa do Brasil na Cidade do Galo. E o técnico Gabriel Milito vai dividir o grupo, porque ele vai contar com um time reserva na quarta-feira, inclusive com expectativa de alguns jogadores do time de aspirantes participarem desse jogo, entrarem na lista dos relacionados à viagem ao Nordeste brasileiro, porque os titulares, os jogadores principais, vão seguir se preparando para os duelos contra o Vasco, sábado, dia 19, no Rio de Janeiro. Esse jogo vai ser sabadão às 6h30, vale vaga para finalíssima na Copa do Brasil. O Galo quer o tricampeonato. E depois tem o River Plate, dia 22. Um prazo bem curto entre os dois jogos, né? Vasco e River Plate, por isso, todo cuidado é pouco para não perder jogadores. O Atlético que tenta recuperar atletas como Guilherme Arana, que teve lesão muscular no músculo adutor da coxa. O Arana ontem esteve na Cidade do Galo fazendo atividades, fisioterapia e também algumas atividades físicas, inclusive postou uma imagem na bicicleta ergométrica, deixa o torcedor mais animado, que o Arana estará presente, ele está trabalhando forte para isso, e o departamento médico também, para a liberação dele para o jogo contra o Vasco, até porque o Milito perdeu o Rubens, que teve lesão muscular recente agora, após o jogo contra o Grêmio. Então o Arana tem boa chance, né, dependendo da evolução durante a semana. E quem sabe também o Matias Zarate. O Zarate que teve que passar por uma cirurgia de hérnia do esporte recentemente, né? O último jogo dele foi no fim de agosto contra a equipe do São Lourenço pela Libertadores. Dependendo da evolução também, se for para transição essa semana, o Zarate tem chances de reaparecer no Atlético para esses compromissos mais importantes. Então é isso aí, torcedor atleticano. Peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações, deixa seu like para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético Mineiro aqui no nosso canal Cortes do Galo. E o Galo tem aí nesse jogo contra o Fortaleza que o Gabriel Milito deve usar muitos jogadores de reserva e até jogadores do time sub-23, visando o confronto contra o Vasco, que é importantíssimo, né? Já que o Galo tem um retrospecto negativo em São Januário. O Galo só tem 22 partidas disputadas lá contra o Vasco. O Galo venceu 3 vezes em São Januário, empatou outras 6 e perdeu 13. Então o Galo, como foi dito até no vídeo, não precisa vencer a partida, né? Um empate já basta para colocar a equipe na final do campeonato da Copa do Brasil. Então aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí para mais atleticanos.